Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Isto é o Povo a Falar. Hoje sem João Nuno Pinto. O João, como penso que já foi referenciado de alguma forma, vai estar fora por algum tempo. Eu começo hoje estas emissões com estas avaliações intercalares. Até tenho aqui comigo um professor para melhor o fazer. Estamos a fazer uma avaliação intercalar do que se passa no estado deste país e também no estado do mundo. Eu sou João Carlos Dias, estou a substituir o João Nuno, que, como vos disse, vai estar fora por algum tempo, por questões profissionais. Nós estamos a gravar uma série de programas que obrigam o João a estar fora, lamentavelmente num sítio paradisíaco de areias tranquilas e mar quente, mas isso depois ele conta-vos quando voltar. Hoje comigo tenho o professor Paulo de Moraes, presidente da Frente Cívica, professor universitário, candidato à Câmara de Viana do Castelo e autor. Professor, estamos em avaliações intercalares, eu sei que para os professores é uma época complicada, mas o estado das coisas também merece ser avaliado, mais que não seja para tentarmos corrigir a rota, não? Deve ser avaliado e também deve ser avaliado o estado das avaliações. E agradeço o convite, boa noite a todos, aos telespectadores, e dizer que o momento das avaliações é justamente um momento em que eu digo aos meus alunos que, se quiserem aprender a ser sérios, a combater a corrupção e a fazer um país melhor, só têm que fazer uma coisa, que é não copiar nos exames. Portanto, eu deixo este convite a todos aqueles que estejam em período de avaliação, ou a concluir, ou a acabar, ou a começar os testes e exames, que é, não copiem, nem deixem os outros copiar. E porquê? Já que me deu a bucha, permitam uma expressão, porque quem copia está a usar um conhecimento que não é seu, está a roubar conhecimento. E se habitua a progredir na sua vida académica sem mérito, vai ser assim a vida toda. Aliás, deixe-me lembrar, e muitos se lembrarão, aqueles meus colegas na universidade que copiavam mais foram aqueles que tiveram as piores carreiras. Porquê? Foi a copiar que fizeram a sua licenciatura, acabaram por ter um curso como os outros, só que depois, postos nas empresas... No mundo real não tinham por quem copiar. Quando estavam à frente da direção de produção de uma fábrica, não podiam olhar para o lado para ver como é que se fazia. E, portanto, copiar é o ato corruptivo que os estudantes devem combater. Já que falou de avaliações, eu aproveito esta nota porque, inclusivamente, eu na minha universidade peço aos alunos que gravem vídeos sobre isso. Eu próprio gravo um vídeo, modéstia à parte, muito visualizado, em que peço encarecidamente não copiem, porque um aluno que copia está a estragar a sua vida, provavelmente a sua família e todos aqueles que vão lidar consigo ao longo da vida. Já agora aproveito ter o professor aqui comigo também para avaliar o sistema de educação. O professor conhece o sistema melhor do que a maior parte de nós. Nós vivemos num tempo de telemóveis, de computadores, de inteligências artificiais. Deveríamos também reformular esse sistema e não digo autorizar a cópia, mas minimizar o decorar e maximizar o compreender. Essa pergunta é muito difícil, porque eu respondo em 5 segundos, não, em 5 horas. 5 horas não lhe dou, mas dou tipo, 10 minutos. Não, mas deixe-me dizer, eu acho que o sistema de ensino começa nas creches, não é? E acaba nas universidades. E, portanto, estamos a falar de questões diferentes. Mas aquele que interessa à maioria da população, penso que é, no fundo, o ensino básico, segundo, terceiro ciclo e o ensino secundário, que estão muito deficientes em Portugal. Porque não tem as componentes que tem em todo o resto da Europa. E deixe-me especificar. Em toda a Europa, exceto em Portugal e em alguns países da Europa de Leste, o sistema de ensino cumpre 3 funções. Que é uma que é cumprida em Portugal, que é ensinar as matérias, português, a matemática, a física, etc. Isso em Portugal existe. E, no geral, com qualidade. Nós temos bons programas no geral, temos bons professores. Os alunos, de uma ou de outra forma, também depende da sua origem socioeconómica, acabam por aprender as matérias e essa função está minimamente cumprida. Só que um sistema de ensino moderno não é apenas isso. Um sistema de ensino moderno tem que dar competências, desde logo, psicomotoras.
os alunos têm que ter formação desportiva, têm que fazer ginástica, têm que fazer um desporto qualquer, e em toda a Europa, cada aluno pode, em cada momento, dizer: eu vou, para além de estudar as matérias, vou jogar basquete na escola, na equipa da escola. Exato. Isso em Portugal não existe de forma sistemática. Ou seja, temos E um remendo... existe é com as câmaras municipais. Temos um remendo de desporto escolar, mas o desporto escolar tem que ser universal. Cada um dos nossos filhos, netos, sobrinhos, etc., deveria, ao entrar na escola, dizer: eu vou aprender a matéria, porque quero ser médico, advogado, pintor, o que for, mas além disso vou ter uma formação desportiva permanente. E para além disso, há uma terceira componente de caráter afetivo ou cultural que também não é dada. Ou seja, esse mesmo aluno devia ter a possibilidade de dizer que quer aprender a tocar viola, violino, piano, fazer teatro, seja o que for. E depois um aluno que está no sistema de ensino, que cumpre a sua função afetiva e cultural fazendo teatro, por exemplo, que depois liberta a sua energia a jogar basquete ou handball, está nas condições de ir aprender muito melhor matemática ou português. E em Portugal falta isto tudo. Ou seja, temos a componente académica stricto sensu, mas falta o resto. E o sistema de ensino tem que mudar radicalmente a esse nível. Ou seja, eu sonho a curto prazo com uma escola que a cada aluno dê a possibilidade de fazer um desporto durante a manhã, tocar a viola durante o fim da manhã, almoçar tranquilamente e não ter que andar ali atrás do telemóvel ou estar em grande stress, e depois sim ir aprender as matérias. Aliás, os gregos, falou há pouco da Grécia, tinham uma expressão magnífica que era alma sã in corpo sã. Sim. E para ter uma alma sã em corpo sã, tem que ter, obviamente, o corpo sã, e depois avaliar e alimentar a alma. Isto é impossível, não. Vamos aqui, vamos à Galiza, que é das regiões mais pobres de Espanha, isto funciona. Vamos à França, isto funciona. Agora é evidente que as escolas são reestruturadas, os professores nas escolas têm gabinetes, coisa que em Portugal não acontece. Um professor que dê aulas a alunos do 10º ano, se quiser tirar dúvidas, ou vai para uma sala ou atende os alunos nos corredores ou nas escadas. E já não faz sentido isto acontecer. Hoje não há, com o dinheiro que está disponível, com as instalações que temos, até com alguma depreciação demográfica, as próprias escolas têm hoje espaços. Portanto, eu espero que as escolas, muito rapidamente, tenham melhores instalações, os professores tenham gabinetes e deem estas componentes todas. É claro, depois há outras alterações que devem ser feitas ao nível superior, etc. Mas, enfim, penso que ficamos por aqui. Mas esta mudança é uma mudança central para que todas as pessoas tenham, em toda a escola pública, aquilo que hoje só alguns colégios acabam por dar de determinada classe média, média alta, ou seja, isto cria uma segregação social, porque os filhos de classe média, média alta podem ir para colégios onde praticam desporto, aprendem viola e estudam, mas no fundo também estão numa bolha que também não os favorece em nada. Vou aproveitar e vou saltar um bocadinho as avaliações intercalares, porque durante as próximas 2 semanas eu vou ter aqui alguns candidatos autárquicos e pergunto ao candidato autárquico aqui, esse trabalho que o professor está a falar, hoje tem sido muito feito pelas câmaras. O desporto escolar passa pelas câmaras, muito do que há de atividades socioculturais passa pelas câmaras, muito do que há e falo por experiência própria, até de voluntariado com alunos na idade escolar, passa pelas câmaras. Esse trabalho que está a ser feito pelas câmaras e que muitas vezes não é ressarcido pelo Governo Central, deveria ser do Governo Central. Tinha que ser. Isto tem que sair do orçamento da educação, claramente. Há aqui um problema de não orçamentação, de suborçamentação e sobretudo, de desorganização. Porque o que acontece é que muito do desporto escolar é apoiado pelas câmaras, muito do desporto escolar é apoiado por clubes desportivos, com o apoio também das câmaras. Portanto, é uma grande confusão. Isto tinha que ser tudo estruturado. Sim. Ou seja, temos que pensar no ponto de vista do cliente, se me permitem, do utente, do aluno. O aluno tem que chegar à escola e tem que ser dada toda esta oferta. Depois, se o desporto é fornecido pela própria escola, por um clube de basquete local, que é uma associação, que vai ser paga para esse fim, se é a Câmara que vai buscar professores, enfim, depois a oferta tem que se organizar. Só que mesmo essa oferta está desorganizada. E é curta. Um pouco por todo o país, e é curta, e há claramente uma suborçamentação, porque
porque isto é um serviço que tem que ser pago, é um serviço central para a formação dos nossos jovens. Eu prometo que no final vou-lhe dar mais uns minutos para falarmos sobre Viana do Castelo, mas agora temos que, porque a produção já está a ralhar comigo, temos que passar mesmo para a avaliação intercalar. Eu acho que de todos os temas que têm surgido aqui ao longo desta semana, destas avaliações e todos os nossos comentadores quase residentes, eu chamo aos nossos comentadores quase residentes, como o professor que nos dá o prazer de estar cá com alguma frequência, acho que o tema tem sido o governo, a queda e a reeleição do governo. Como é que viu a demissão e a posterior reeleição do governo? Bom, em democracia, quando há eleições, há sempre um contrato entre os eleitos que apresentam um programa e os eleitores que sufragaram esse programa. Portanto, bem ou mal, houve uma eleição, quer dizer que o povo português entendeu dar aquele que ele chamava uma maioria reforçada ao atual primeiro-ministro. Que é um nome engraçado, não é? É uma forma de dizer uma maioria quase absoluta, sem dizer sem absoluta, ser absoluta, fugindo à palavra absoluta. É uma forma inteligente de fazer política e quanto a isso nada a dizer. Um bocadinho de spinning, não é? Agora, sim, com certeza que sim. Qual é o problema? O governo caiu na sequência de um conjunto de dúvidas sobre a atividade empresarial do Primeiro-Ministro e, portanto, chegou-se a uma situação em que o próprio Primeiro-Ministro entendeu que era melhor pôr as cartas em cima da mesa e levar aquilo a uma situação que, inevitavelmente, daria em novas eleições. Foi uma opção que eu não critico e julgo que terá sido, eventualmente, até a opção correta. A questão que se levanta é, se nada for feito no sentido de evitar este tipo de tricas, coscovilhices sobre a vida das pessoas, etc., nomeadamente os governantes, daqui a uns meses vamos ter problemas do mesmo género. Como é que se evita esse problema? Está previsto na lei portuguesa, existe uma entidade que se chama Entidade para a Transparência, que foi formalizada, sob o ponto de vista legal, em 2019, cujo primeiro presidente foi nomeado, que é uma senhora, em 2023, 4 anos depois. Portanto, a vontade da não era classe muita, política em pôr aquilo a funcionar era escassíssima. Mas o que é importante é que hoje essa administração dessa entidade está nomeada, mas eles são de uma incapacidade e de uma incompetência que mesmo para Portugal é demais. Ou seja, é incompetência a mais. Porquê? Porque essa entidade para a transparência, nos termos da lei, deve fazer algo que é bastante simples, mas que não faz, que é receber as declarações únicas de interesses, rendimentos e patrimónios dos políticos e titulares de cargos públicos, ou seja, todos os eleitos, no prazo de 60 dias, que é um prazo suficiente e adequado, enfim, não pode ser no dia seguinte à eleição, em 60 dias, cada político eleito deve apresentar nessa entidade uma declaração única, que é a única, onde estejam estampados qual é o seu património, quais são os seus rendimentos e quais são os seus eventuais interesses. E com essa declaração, de imediato, em 24 horas, 48 horas, a entidade para a transparência deve ver o que é que há ali de menos claro. Conflitos de interesses, no fundo. Não só conflitos de interesses. Desde logo pode haver ilegalidades supervenientes à eleição, porque um administrador de uma empresa de construção civil presta serviços para uma Câmara, não tem problema nenhum, mas a partir do momento que é eleito Presidente da Câmara, passa a haver uma ilegalidade. E essa ilegalidade tem que ser suprida. E tem que se avaliar as dúvidas, porque pode haver dúvidas nas declarações, e ver potenciais conflitos de interesses. Potenciais, reais ou aparentes. E é isso que a entidade para a transparência deve dizer, olha, o senhor foi eleito, tem esta atividade que tem que deixar de fazer, portanto, escolha, quer continuar a ser construtor ou quer ser Presidente da Câmara. E o político escolhe, e temos aqui uma série de dúvidas para esclarecer. E este processo tem que ser um processo não persecutório, célere, mas não persecutório, é dizer, olha, tem que resolver este problema. E o político eleito tem que resolver quase um processo de vetting, não é? Como fariam os americanos. Há ali um conjunto de perguntas, se aquelas perguntas suscitarem alguma questão sobre a potencial legalidade ou ilegalidade do que ele vai praticar, ele não pode exercer. Como qualquer de nós, quando entra num qualquer emprego, numa qualquer entidade. Tem que se ver se tem uma incompatibilidade, se vem trabalhar para uma televisão e já não trabalha na anterior. Portanto, questões tão simples como estas. Depois de passar deste processo, que tem que ser célere, de imediato, a entidade para a transparência deve tornar pública toda aquela informação. Eu vou repetir. Deve tornar pública toda aquela informação num site que todos os portugueses possam consultar. E vamos lá ver, que informação é que não deve ser tornada pública? Quando alguém é eleito Presidente da Câmara ou é nomeado o Ministro, é importante que saiba se tem 3 ou 4 carros.
Obviamente, não se vai pôr lá as matrículas dos carros por questões de segurança. Mas tirando as questões de segurança e as questões de proteção de dados, tudo deve ser público. Até porque, obviamente, é completamente diferente ter 3 ou 4 Jaguares ou ter 3 ou 4 Fiat Unos, com todo respeito por todas as marcas. E, portanto, essa informação tem que ser tornada pública. E nada disso acontece. Os telespectadores, se neste momento forem ao seu computador e quiserem saber quais são os interesses, o património e os rendimentos do Primeiro-Ministro, ainda não teriam que saber, porque efetivamente ainda não passou este período todo. Mas se quiserem ver relativamente ao governo anterior, não sabem nada disto. Mas, por outro lado, se quiserem saber a vida do senhor Presidente de França, que se chama Macron, como todos sabemos, ficam a saber que tem 2 seguros de saúde. Portanto, um português vai à entidade de transparência francesa e fica a saber que o senhor Macron e a esposa têm 2 seguros de saúde. Hipocondríaco, assim, portanto. Estou a brincar. Não, mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Ou seja, quando qualquer um de nós é eleito para um cargo político, tem que ser, a sua vida tem que ser um livro aberto no plano, como digo, patrimonial, rendimentos. Respeitando a vida íntima, assim, com quem as pessoas são casadas, namoram e tal, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, tirando a privacidade íntima das pessoas, tudo tem que ser conhecido. Salvaguardando, como digo, as questões de segurança e as questões de proteção de dados. Então, mas porquê é que essa entidade não está a fazer o seu trabalho de forma correta e porquê é que não é corrigido rapidamente? A Presidente da entidade diz que não tem meios. Se não tem meios, já teve pelo menos meios para fazer uma coisa nos últimos 2 anos, que era demitir-se. Portanto, um papel e uma esferográfica para se demitir, acho que ainda deve haver por lá. Portanto, quando uma pessoa, ao fim de muito tempo, acha que não tem meios, só precisa de 2 meios, que é um papel e uma caneta, e demite-se, e vai-se embora, que era o que a senhora já devia ter feito, e não fez, e devia ter vergonha até de lá continuar. O professor está profundamente ligado a várias questões de anticorrupção, é público. O que é que nos meios anticorrupção se fala sobre esta situação? Porque já havia na sociedade civil várias entidades com know-how e se calhar vontade de pôr isto em prática. É claro que a culpa não é só da senhora, a culpa também é de quem a nomeou. Ela é nomeada pelo Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional, se nomeia uma pessoa e os seus ajudantes, dos outros administradores, que ao fim de 2 anos não fazem o que lhes compete, obviamente tinham que mudar. A culpa não é só dela, é dela e do Presidente do Tribunal Constitucional, que não trata do assunto. É evidente que nós sabemos também que o Tribunal Constitucional é um tribunal nomeado pelos partidos. Portanto, quem manda nela é o Tribunal Constitucional. Quem manda no Tribunal Constitucional são os partidos. Portanto, em última análise, são os maiores partidos portugueses que têm culpa desta situação e, obviamente, que é por falta de vontade. Porque nos dias de hoje, para fazer este tipo de trabalho, basta 3 ou 4 portáteis, 5 ou 6 informáticos e não é preciso um prédio do tamanho da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, hoje isso não há desculpas. Há 20 anos seria diferente. Mas nos dias de hoje, com pessoal de sistemas de informação, de informática, que percebam minimamente disto, e com os portáteis simples, este problema seria resolvido. Não é resolvido porque não há vontade. O que se pensa em entidades, como é a Frente Cívica, que presido, como disse, e com muita honra, a Transparência e Integridade, que também já fui dirigente, e hoje tenho a honra de ser sócio honorário, e outras entidades que se dedicam a essa matéria, as pessoas já não ficam perplexas porque sabem que tudo é feito no sentido de que nada funciona. Ou seja, se uma entidade é criada em 2019... Tem o fail-safe já pré-instalado, não é? Exatamente. O objetivo é que todas essas entidades têm sido criadas com um objetivo simples, que é não fazer nada. Mas, por exemplo, para políticos, no caso de Luís Montenegro, que se viu nesta questão toda, que jura que no máximo dos máximos é uma questão ética, ilegal não é, porque já sabemos, Sim. Porque o Ministério Público já o disse, até porque ele passava faturas daquilo. Claro. Portanto, em última análise, ilegal não é. Ético pode ser ou não. Como é que um político que se vê nesta situação não aproveita esta situação para que não volte a acontecer com ele ou com outro? Eu acho que o Primeiro-Ministro, na qualidade de Presidente do PSD, o Zé Luís Carneiro, na qualidade de Presidente do PS, o André Ventura, na qualidade de Presidente do Chega, enfim, estou a falar das forças maiores, têm obrigação, os 3, de se juntar a uma mesa... Disse fora de ordem, mas pronto. Estou a brincar. Tem razão. É o hábito. São muitos anos. Tem toda a obrigação de se sentar numa mesa e decidir, pedir ao Tribunal Constitucional. Portanto, enquanto líderes dos partidos que nomeiam os juízes do Tribunal Constitucional, eles têm que pedir ao Tribunal Constitucional, por favor, nomeiem alguém de jeito, capaz, competente para a entidade, para a transparência. E depois a pessoa nomeada tem que dizer, olha, eu preciso de estes meios,
esses meios têm que ser todos disponibilizados. E depois tem que fazer imediatamente aquilo que eu falava, e obviamente não vou repetir, mas que é um trabalho que se faz em 60 dias. Porque é completamente inconcebível que qualquer português, um menor, uma criança que nos veja, que saiba consultar a internet, vai ficar a saber a vida patrimonial toda do Emmanuel Macron. E não consegue saber a vida patrimonial de nenhum ministro, nem do Montenegro, nem do Zé Luís Carneiro, nem de um deputado, nem do Presidente da Câmara, o que não é aceitável e é ilegal, porque a lei diz exatamente o contrário. E, portanto, bastaria que houvesse um site da transparência, promovido pela entidade, pela transparência, em que tudo isto fosse claro. Porque o problema do Primeiro-Ministro e acontecia também quando o líder do PS, nunca se sabe bem quais são os seus negócios. O facto de não saber quais são os seus negócios é gravíssimo. O facto de não saber... Depois, o problema não é saber o que é que eles andam a fazer. Antes disso, é o problema de não saber o que é que existe. Sim. Isso já é grave por si. Depois é evidente, sabendo-se, como é que as coisas estejam a funcionar bem. Essa entidade, antes de mudarmos de assunto, porque o tempo está a voar, essa entidade, no final do mandato, reavalia o estado das coisas, se entrou com os tais Fiat e saiu com os Jaguares, sim. E faz despoltar um aviso para quem de direito. Essa entidade, na teoria... Em teoria, portanto, como não faz nada, também não faz não isso. Faz isso, né? Não faz isso, também não é nada. Seria surpreendente. Mas essa entidade tem que monitorar permanentemente com sistemas que hoje são fáceis, de inteligência artificial, de business intelligence, e por amostragem. Não é monitorar todos os políticos todos os dias, isso era fisicamente impossível. Mas deve ver depois, por amostragem, o que é que aconteceu ao Presidente da Câmara de Lisboa, como é que evoluiu a sua vida patrimonial, da entrada até à saída. Até hoje. Isso deve ser avaliado em permanência. E quando houver alguma alteração com uma determinada dimensão, as pessoas devem ser contactadas. Deve haver um alerta e ver-se, olha, o Presidente da Câmara não sei de onde, de repente duplicou o seu património. A pessoa deve ser instada a justificar. E pronto, foi uma herança ganhou Euromilhões, whatever. E, portanto, a vida continua. Mas isso deve ser feito. É claro que uma entidade que não faz nada também não faz isto. Eu estava a adorar este tema, até porque já falámos muito sobre transparência e anticorrupção, mas temos que avançar e fomos a eleições e os resultados surpreenderam-nos. Eu até há pouco fiz uma brincadeira, porque mudámos a ordem de grandeza dos partidos do arco do poder em Portugal. Passámos de PS, PSD para os outros e agora temos PSD, Chega, PS e os outros. Surpreendeu? Eu fiquei surpreendido. É assim, eu não sou propriamente... Eu sou mais um político interventor que um analista, não é? Já fui, em tempo, já fui até especialista na área das sondagens. Dá-se muito bem com números, portanto. Sim, tenho essa obrigação, mas eu fiquei surpreendido. Esperaria que o Chega subisse, mas não tanto. Digamos, a minha expectativa prévia às eleições é que houvesse uma subida do Chega, que houvesse uma descida, como efetivamente houve, do Partido Socialista, porque o Partido Socialista foram casos de corrupção uns atrás dos outros. No tempo de António Costa, eu acho que tornou-se insuportável e pantanoso. Já António Guterres falava do pântano. E a falta de identificação com o público? Eu ouvi alguns comentadores a dizerem que a falta de identificação do wokeismo com as pessoas reais afastou muitas pessoas. Pode ser um caso desses também. A questão da identidade de género, a questão da normalização de um montão de coisas que para as pessoas não seria normalizado. Como digo, não sou analista, mas vou-me aventurar aqui 2 minutos a tentar ser analista. Eu acho que o Chega, neste momento, deve ter 2 tipos de eleitores. Aqueles eleitores que é uma certa direita portuguesa, que nunca teve, efetivamente, representação, digamos, um partido que os representasse. Porque eu recordo que quando se dá o 25 de Abril não havia partidos de esquerda, não é? Quer dizer, o PSD era de centro-esquerda, nem o CDS era de direita, portanto não havia partidos de direita, enganei-me. E, portanto, nenhum partido a seguir ao 25 de Abril se assumiu como direita. É evidente que há uma certa direita, até ligada ao antigo regime, que ficou muito órfã e de alguma maneira refugiada no CDS durante algum tempo. Mas o CDS também nunca se assumiu como partido daquela direita tradicional portuguesa que existe. Essa direita tradicional portuguesa, que uma delas estava ligada ao antigo regime, outra nem tanto, uma era crítica, mas é uma direita que precisava de uma representação. Eu julgo que o Chega conseguiu captar esse eleitorado. Eu julgo que isto será metade do eleitorado do Chega. Mais coisa, menos coisa. Outra metade é um eleitorado insatisfeito,
sobretudo insatisfeito com o PS na fase final do António Costa, que votou Chega como forma de protesto. É a análise que eu me permito fazer. Eu julgo que o Chega hoje tem um problema de segmentação, um problema comercial, se é que se pode dizer, porque no fundo tem dois públicos-alvo completamente distintos, que é uma Tem certa... que ter quadros para os preencher, não é? É uma certa direita tradicional que está no Chega, e portanto eu julgo que essa cota de mercado eleitoral o Chega nunca perderá, mas os insatisfeitos amanhã também podem estar insatisfeitos que Chega e vão para outro lado qualquer. Não estão retidos de Exatamente. alguma forma. Durante as eleições tivemos um caso, já que isto é o país dos casos e casinhos, que foi o falecimento do Papa Francisco, que levou a dias de luto nacional antes do próprio Vaticano decidir fazer luto nacional. Não lhe vou perguntar sobre esse caso e casinho, mas vou-lhe dizer, não é estranho o mesmo país que faz luto pelo Papa antes do Vaticano ter ignorado a morte de um dos seus generais, no caso o general Garcia dos Santos? São dois assuntos diferentes, mas que agradeço-lhe a pergunta. Eu acho que o Papa Francisco, além de um líder religioso, era mais do que isso. Era um líder mundial que mudou o paradigma de funcionamento de muitos países. Ou seja, muito do mundo se tornou diferente pela existência do Papa Francisco. Papa Francisco, como Papa, é chefe de um Estado, mas um Estado pequenino, portanto não mas é... é chefe de Estado. É chefe de Estado, mas não tem tropas, digamos que não tem É bomba guarda atómica. Suíça, não é? É guarda Suíça. Exatamente. Com as suas lanças. Portanto, Papa Francisco conseguiu, com a sua postura, com a sua forma de estar, com a sua doutrina, mudar... Um diplomata pouco diplomático. Sim, mudou muita coisa no mundo. E, portanto, haver luto dos Estados pela morte de Papa Francisco, não discuto. É claro que Portugal é um Estado laico, como sabemos, mas, enfim, julgo que não é esse o maior problema de Portugal. Agora, falou do general Garcia dos Santos, eu devo dizer que fiquei chocado e triste. O general Garcia dos Santos, eu tive o privilégio de o conhecer. Ele foi dirigente da Associação 25 de Abril, de que eu sou também sócio, e, portanto, encontrei-me muitas vezes com ele, mas encontrei-me com ele em cerimónias da Associação, mas encontrei-me com ele até bem antes disso, quando ele saiu da Junta Autónoma de Estradas, onde tentou combater ferozmente a corrupção. Isto não é de hoje, mas nas últimas décadas, o lobby das estradas, o lobby ligado às autoestradas, à construção de estradas, à manutenção de estradas... Às portagens. A tudo isso, digamos, o setor das estradas foi um lobby que durante décadas funcionou de forma mafiosa. Mafiosa à italiana, como funciona hoje, preferia não me pronunciar aqui, neste momento, deixaremos. Mas durante muito tempo, portanto, nós tivemos o 25 de Abril, e depois vieram os anos 80, a entrada na Europa, e desde os anos 80 que tem havido uma máfia das estradas em Portugal. Em determinado momento, João Cravinho, que era ministro, nomeou Garcia dos Santos presidente da Junta Autónoma de Estradas. E Garcia dos Santos começou a combater a sério essa máfia. E quando estava a combater a sério essa máfia, o João Cravinho tirou-lhe o tapete. Portanto, se há herói para mim na luta anticorrupção em Portugal, eu gostaria de citar dois. Um chama-se Costa Brás, também já nos deixou, e outro chama-se Garcia dos Santos. Portanto, Garcia dos Santos tem este mérito. Foi um dos maiores lutadores contra a corrupção em Portugal. Para além disso, os mais jovens não saberão, Garcia dos Santos, no 25 de Abril, foi o responsável pelas comunicações. Sim. Portanto, quando se faz, digamos, o 25 de Abril, todos são importantes, não é? E nem sou eu capaz... Era impossível tirar uma peça e o castelo não desmoronar, não é? Mas se eu identificasse três, digamos, líderes daquele golpe... Um é o Otelo Saraiva de Carvalho, claramente, que era o líder deles todos. O cérebro da logística. E digamos que era talvez o mais maluco deles todos, mas também, graças à sua maluquice, o golpe teve o sucesso que teve. Naturalmente, Salgueiro Maia, Pela bravura. Que é quem chega, e Garcia dos Santos. Se eu tivesse que identificar só três pessoas como aqueles que são responsáveis pelo sucesso do 25 de Abril, é Otelo, que depois, enfim, teve os desvios que nós sabemos, Salgueiro Maia, e Garcia dos Santos, que era homem das comunicações, e sem as comunicações tão bem estruturadas, não era possível realizar o golpe. E, portanto, tendo sido ele um herói de Abril, tendo sido ele um herói anticorrupção, eu fui com muita mágoa, devo dizer até aqui, eu tive imensa pena, não consegui ir ao seu funeral, porque tinha um compromisso que não conseguia mesmo mudar naquele dia. Fiquei com mágoa disso e aproveito, se me permite, para aqui apresentar as condolências à família, que estimo. E fiquei amargurado por não poder ir ao funeral, mas o silêncio que se fez em cima da morte de Garcia dos Santos não é digna de um país
que se hoje tem liberdade de informação, que nos permite, nomeadamente, estar aqui a falar, Sim. deve-se a muito poucos homens, um dos quais foi justamente Garcia dos Santos. Este ano, e estamos em avaliações intercalares, não é? Como eu disse logo no princípio do programa, celebramos as primeiras eleições, as primeiras eleições livres, depois do golpe do 25 de Abril. Em 75 acontecem as primeiras eleições. Este ano tivemos aqui uma grande questão, o 25 de Abril, o 25 de Novembro, as questões de Março, estas discussões todas. Faz sentido estas guerras por uma data? Não devíamos celebrar somente a liberdade? Eu acho que a liberdade tem que ser celebrada, mas também é importante que haja uma verdade histórica. Uma verdade histórica. E cada um terá a sua análise. Portanto, os factos da história são objetivos. A análise é necessariamente subjetiva. E, de facto... Acredita, como eu, que a verdade histórica só será revelada quando todos os intervenientes falecerem, infelizmente? Não, a verdade histórica... Porque há aqui uma falsidade de esconder algumas coisas, porque alguns dos intervenientes possam ainda estar vivos e discordarem. Não, eu acho que algumas pessoas têm alguma vergonha e outros algum pudor de falar do que realmente aconteceu. Que efetivamente aconteceu. E é evidente que houve 25 de Abril, mas recordo que o 25 de Abril dá-se em 74. Em 73 tinha caído no Chile o regime de Allende para Pinochet. E o movimento comunista internacional percebeu que não podia, no ponto de vista deles, da União Soviética, deixar de dominar as Forças Armadas num país que quisesse dominar na perspectiva da geopolítica mundial, à luz de 74, bem entendido. E o que aconteceu é que, depois de 25 de Abril, o Partido Comunista tentou dominar, e conseguiu, a justiça, a educação, mas sobretudo as Forças Armadas. E de eliminar as Forças Armadas com que objetivo? O Partido Comunista de então tinha como objetivo seguir uma doutrina e uma lógica e uma geopolítica que era definida em Moscou, na União Soviética, e era estratégico para o Partido Comunista e para o movimento comunista internacional fazer com que as colónias portuguesas, nomeadamente as mais ricas, Angola e Moçambique, passassem para a esfera do Bloco de Leste. Razão pela qual houve aquele período todo conturbado do PREC em Portugal. As pessoas saíram, os portugueses vieram a correr de Angola e Moçambique, mas em boa verdade não foi para salvar os portugueses, foi para os tirar de lá, para deixar os países livres para serem entregues ao Bloco de Leste. E, portanto, o Partido Comunista conseguiu dominar os governos de então, as forças armadas de então, que também dominavam, por sua vez, o próprio governo. E, portanto, dominando o poder em Portugal, o Partido Comunista da União Soviética, através da sua antena local, que era o Partido Comunista Português, conseguiu fazer com que Angola e Moçambique fossem entregues ao Bloco de Leste. Conseguido este objetivo, e eu recordo que a independência de Angola se dá no início de novembro de 75, estava conseguido o principal objetivo, porque os comunistas, nomeadamente na União Soviética, não estavam muito interessados em ter aqui um país comunista no ocidente da Europa, até porque isso fica muito caro. E é difícil como eles já de tinham, gerir. além de ser difícil a gerir, é muito caro, como eles já tinham sentido em Cuba, onde tinham gasto fortunas e fortunas para manter o regime cubano. E, portanto, o objetivo do Partido Comunista era entregar as colónias à União Soviética, o conseguiu, e depois entregar o poder em Portugal à democracia. Ou seja, há ali um interregno na democracia entre 11 de março e 25 de novembro, cujo objetivo era o Partido Comunista entregar as colónias ao Bloco de Leste. E depois, a democracia continua. Ou seja, houve um golpe em 25 de abril de Estado que instaurou a democracia e a liberdade. Em 11 de março houve ali um interregno, até novembro, em que a democracia continuou, e obviamente que isso trouxe muitos traumas à sociedade portuguesa, que na generalidade foram bem resolvidos. Eu recordo que nós recebemos 700 e tal mil portugueses que viviam em Angola e Moçambique, sobretudo, que foram perfeitamente integrados na sociedade portuguesa, que com a sua energia, a sua capacidade, a sua inovação e capacidade empreendedora... Até acrescentaram valor. Acrescentaram muito valor à economia portuguesa. Portanto, Portugal absorveu tudo isso bastante bem. Foi pena aquele período em que muito se destruiu, e sobretudo foi pena o movimento em que se deixou que as antigas colónias tivessem sido entregues daquela forma e os povos de Angola, de Moçambique, da Guiné, tenham sofrido o que sofreram, nomeadamente através de guerras fratricidas terríveis que duraram anos e anos, e muita gente morreu apenas porque alguém nada patriótico entregou aquilo ao Bloco de Leste.
eu ficava a falar consigo sobre isto, mas o tempo voa, não é? E falou de guerras fratricidas. E foi aqui uma situação que quase que aconteceu no início deste ano, na eleição americana. Um dos medos era, será que vai acabar em guerra civil? A questão está tão dividida. Depois não aconteceu nada, não é? Trump foi eleito. Como ganhou, ficou tudo bem, e não houve guerra civil, e nos primeiros meses até parecia estar tudo a correr bem. Estamos em julho, já passaram uns meses. Trump foi algo criticado já na primeira fase, atualmente já é criticado por outras coisas. Como é que vê esta situação dos Estados Unidos? Eu vejo com alguma, assim, por um lado vejo com alguma preocupação, por outro lado não. O sistema democrático americano é um sistema muito sólido, portanto tem tribunais sólidos, tem democracia sólida, tem sobretudo um poder... Os checks and balances, não é? Exatamente, tem sistemas de controle muito sólidos, tem muitos problemas, obviamente, e vamos lá ver, quando falamos dos Estados Unidos estamos a falar de um continente, não é comparável com um país como Portugal, mas na generalidade os cidadãos sentem-se defendidos, até porque a democracia é muito vivida. A democracia americana nasce justamente com muita valorização do poder local. Nasce nos primórdios, quando Tocqueville vai visitar a América no início da criação dos Estados Unidos e escreve um livro um bocado grosso, que enfim que eu não aconselho a lerem, a menos estejam de férias, que se chama justamente A Democracia da América, em que ele analisa o funcionamento da democracia americana desde o início. E justamente nesse livro ele diz que aquilo será uma grande democracia porque eles valorizam muito o poder local. Aliás, há uma frase notável... E as liberdades, as suas próprias liberdades. Há uma frase notável nesse livro que diz que o poder local é a escola primária da democracia. E eu acompanho. O que é que ele quer dizer com isso? E eu subscrevo integralmente. É que quando as pessoas participam na vida política local, quando há um referendo, como ainda hoje há nos counties americanos, para decidir se uma avenida vai ter álamos ou plátanos, e portanto há um referendo para isso. Ou seja, tudo é referendado. E uma discussão, e uma discussão na televisão local, etc. E, portanto, quando a democracia local é tão rica, todos participam na democracia. E depois, naturalmente, gera-se massa crítica e há uns que se dedicam mais e vão para deputados, outros para senadores, etc. Mas na vida política local participam quase todas as pessoas. E uma democracia que nasce assim, é evidente que é uma democracia muito forte. Indo à sua pergunta, Trump foi eleito. Eu hoje fico preocupado porque nós nunca sabemos o que é que Trump vai dizer. Ou seja, o líder... Ou se conta ou não conta, não é? Porque depois há aqui um momento em que ele diz coisas e depois vem a moça das comunicações da Casa Branca e diz, não, ele aí estava a brincar. E nós nunca sabemos quando é que ele está... Se ele tivesse um bonequinho que acendia uma luz quando está a brincar e nós soubéssemos que ele está a brincar... Trump tem uma forma de comunicação que não é para os dias de hoje. Ora aparece de fato, ora aparece de boné, ora aparece de fato e de boné, quer dizer, portanto, há uma dissonância cognitiva. Quando uma pessoa vê Donald Trump a falar, não sabe bem o que é que sai dali. Portanto, a própria forma, pelo menos à luz do que é a civilização europeia, é uma forma um pouco estranha, quer dizer, no fundo, para nós europeus, ver Trump naqueles preparos ou um sheik da Arábia Saudita é quase a mesma dissonância. São coisas diferentes. O sheik é capaz de se portar melhor, não é? Pelo menos é mais previsível. Sim, aparece sempre da mesma maneira, exatamente. Portanto, há esse problema, que é a própria forma inspira pouca confiança. Mas ele foi eleito, não é? Nós respeitamos a eleição, podemos discordar da ação, não desrespeitando, não é? Ele, em democracia, foi eleito, não tomou o poder pelas armas, a sua legitimidade está garantida. O problema é que ele hoje vem a dizer que gosta de vinho, amanhã vem dizer que gosta de cerveja, e o que é que as pessoas... E depois da manhã proíbe o vinho, não é? Exatamente. E isso é que cria uma certa insegurança, até porque os Estados Unidos são um player importante na vida económica mundial, na vida política mundial, na segurança, e é isso que me preocupa. É que nós ligamos a televisão, ouvimos a rádio, e Trump tanto pode dizer que vai invadir a Rússia, como vai invadir a Ucrânia, como vai invadir as duas, como não vai fazer nada. Portanto, a imprevisibilidade de Trump é um assunto que tem que ser resolvido rapidamente, porque não há um mundo que aguente estes estados de alma de um presidente dos Estados Unidos, que hoje diz uma coisa, amanhã diz a outra, porque se for coerente, quando o Trump começou a falar da imposição de tarifas,
Ele disse que já falava na candidatura, há vários relatos dele a falar da importância das tarifas para estabilizar o mercado. Mas tem todo o direito, tem legitimidade democrática para as impor, para as decretar, nada disso tem questão. Agora, o que não pode fazer é um dia diz que sim, no outro dia diz que não, no outro dia diz que talvez, esta imprevisibilidade. É má até para os americanos. É má para toda a gente. É má para toda a gente porque o mundo precisa de previsibilidade nas relações comerciais, nas relações políticas. Isso não sei como é que isto se vai resolver, confesso, preocupa-me muito, porque bem ou mal nós estamos habituados a líderes que digam hoje uma coisa, amanhã algo parecido e que evoluam com alguma continuidade. O Trump fala de uma forma histriónica, quase aos gritos, umas vezes diz umas coisas, outras do seu contrário. Eu acho que ele está a fazer um péssimo trabalho para a democracia, porque na democracia espera-se o quê? Que numa eleição os eleitos cumpram os seus programas e nós hoje nem sabemos bem qual é o programa de Trump. Eu julgo que nem ele sabe, porque um dia é uma coisa, no outro dia é outra, e espero que isto se resolva rapidamente. Eu confesso que não estava à espera que Trump viesse a ser reeleito, mas foi reeleito democraticamente, nada disso tem questão, mas os seus zigue-zagues abanam o mundo. E o namoro, o casamento, divórcio com Elon Musk? Como é que viu? Porque aqui pergunto ao especialista em corrupção e ética, porque temos aqui uma questão de ter um multimilionário com fortes interesses no Estado americano, dentro da Casa Branca, dentro da Sala Oval. Isso é verdade, mas sabe que quando um tipo é a pessoa mais rica do mundo, esse problema já não se levanta. Ou seja, quem é o mais rico do mundo já não precisa de corrupção, já não precisa de nada, até porque quem é o homem mais rico do mundo, ter o que tem ou metade ou o dobro é exatamente a mesma coisa. Mas não precisar faz com que deixe de fazer? Acho que sim. Eu acho que a partir de um determinado patamar, quando as pessoas atingem o patamar de Elon Musk, o que querem é fazer obra, não é ganhar mais dinheiro. Portanto, percebo perfeitamente a sua questão. Eu só coloco questões. Não, percebo a sua questão e é assim, se estivéssemos a falar de um empresário médio, o problema levantar-se-ia, se fosse para vender isto ou vender aquilo. Agora, quem chega à posição de pessoa mais rica do mundo, mais rica ou os 5 mais ricos, penso que já são pessoas que já não se movem por dinheiro, mas movem-se por determinados projetos. Ou seja, não acredito sinceramente, que o Elon Musk queira estar próximo da administração de qualquer país para ganhar mais dinheiro. Poderá querer estar próximo da administração de qualquer país se tiver um outro objetivo, como seja chegar a Marte ou mudar a cor da Lua. Portanto, já o dinheiro já não os move. Avançando então para outras questões, temos a guerra da Ucrânia, que tem estado connosco nos últimos anos. Aqui entra Trump também, porque Trump acabou por tentar resolver, depois chateou-se com Zelensky na Sala Oval, depois encostou-se um bocadinho mais a Putin, agora parece que está zangado com Putin. Os Estados Unidos podem ser um player importante para a paz, ou vão ter mesmo que ser os russos e os ucranianos a resolver? Não. Os russos e ucranianos sozinhos não resolvem o problema. Tem que ser um player externo, Europa, os Estados Unidos, até porque neste momento a guerra, é evidente que uma guerra é sempre má, mas a guerra neste momento não faz sentido nenhum, porque a Ucrânia não vai ser invadida pela Rússia e a Ucrânia terá também muita dificuldade em vencer a Rússia, portanto estão num beco sem saída e portanto julgo que terão que chegar a um acordo de paz, até porque depois da paz virá muito negócio. A reconstrução da Ucrânia vai favorecer muita empresa americana, muita empresa europeia e, como sempre, o valor do dinheiro sobrepõe-se a tudo. Estamos a chegar ao ponto em que os agentes económicos já ganham mais com a paz do que com a guerra. Portanto, a paz vem aí. E com o Irão? O Irão é diferente. O Irão é uma questão completamente diferente. Eu recordo que o Irão já foi um sistema ocidental. Sim. Só que foi a corrupção do regime do Shah Reza Pahlavi, em que havia acordos, nomeadamente ao nível de petróleo, em que cerca de quase 80% dos ganhos de petróleo ficavam em Inglaterra, e o pouco ficava no Irão, ficava na família real. E, portanto, obviamente, não é de estranhar que a população se tenha revoltado e quando vieram as ayatollahs, nomeadamente Khomeini, que vivia em Paris na altura, tenha acontecido o que aconteceu, mas o Irão tem que voltar, rapidamente, do meu ponto de vista, a ser um regime pró-ocidental, com vida ocidental. Obviamente isso não se faz de um dia para o outro, nem sei eu como se faz. Mas eu consigo adivinhar que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o Irão voltará a ser algo como foi a Pérsia de Reza Pahlavi e espero que sem corrupção.
Porque se tiver corrupção daqui a 40 anos, voltamos à mesma história. Porque é a corrupção que mina todos estes regimes. Porque quando há regimes até fortes, como é o caso da Arábia Saudita, o Kuwait, etc., que dependem de famílias reais, mas em que as regras são claras, ou seja, as regras não são regras que eu preconize, enfim, eu sou um democrata republicano, portanto, obviamente... Mas se houver uma Constituição e a Constituição for obedecida, e para o professor está razoável. Pelo menos as regras são claras, ou seja, quem vive no Kuwait sabe qual é o papel da família real, sabe qual é o papel dos sheiks, sabe qual é o papel do povo, e ninguém passa fome para que outros vivam faustosamente. Ou seja, são regras relativamente claras. E é evidente que eu não estou à espera que na Arábia Saudita, de um dia para o outro, tenhamos uma democracia como na Suécia. Isso não é possível. Mas pelo menos as regras são minimamente claras. Na Pérsia era uma corrupção que dominava todo o sistema e deu no que deu. Eu vou libertá-lo de falarmos da Palestina e de Israel, porque eu prometi-lhe mais ou menos 5 minutos para falarmos um bocadinho de poder local e da candidatura. O professor não me pediu, eu quero revelar aos nossos espectadores, que está aqui de livre vontade, sem me ter pedido para falarmos de Viana do Castelo, mas aproveito para saber como é que está a correr a campanha e quais é que têm sido os pontos-chave desta nova jornada do professor a caminho do poder local. A campanha está a correr bem, a recepção tem sido muito agradável, tem sido entusiasta e muito para além da expectativa que eu tinha no início. Eu sou de Viana, como é sabido, tenho feito a minha vida profissional muito fora de Viana, maioritariamente no Porto, porque justamente em Viana não há tecido económico que consiga absorver grande parte dos quadros que nascem em Viana, mas o que eu vou tentar fazer enquanto Presidente da Câmara de Viana, naturalmente se for eleito, e se me derem essa confiança os eleitores de Viana, é concretizar no poder local, em Viana do Castelo, aquilo que de alguma maneira já concretizei no poder local no Porto, quando fui Vice-Presidente da Câmara do Porto, e que é todo um conjunto de princípios que tem norteado a minha vida. E desde logo a questão da transparência. Depois, obviamente, há questões específicas de Viana do Castelo, a falta de uma rede de transporte. Tem aproveitado para estar a identificar agora, ou já como residente já tinha identificado? Já conhecia. Os grandes problemas de Viana têm sido o facto de Viana tem sido uma cidade periférica de Portugal, uma cidade que está muito longe de Lisboa, onde está o centro político, e Viana tem que deixar de ser isso para passar a ser o centro, a plataforma de ligação da Galiza ao norte de Portugal. Tem que deixar de ser uma cidade periférica em Portugal para ser o centro da ligação entre o norte e a Galiza, que é, como sabemos, uma zona bem mais rica do que Portugal. Bastará pensar que o poder de compra, o PIB per capita de um galego é 1,5, não vai ser atacado pelo governo português por estar a encostar ao governo espanhol? Não, sabe que, pelo contrário, nós em Portugal, quando entramos para a União Europeia, seria de esperar que as zonas da raia tivessem um grande desenvolvimento, mas não aconteceu nada disso. O que aconteceu é que ao longo da linha de raia entre Portugal e Espanha, a maioria das pessoas vieram para o litoral. Apesar de tudo, há exemplos em que isso não aconteceu, excelentes exemplos. Um chama-se Campo Maior, onde se criou um fator de atratividade económica à volta... Através de um grupo empresarial, sim. Essencialmente um grupo empresarial, mas um grupo empresarial que tem uma dimensão tal que gerou a criação de outros pequenos grupos empresariais à sua volta. Ou seja, Campo Maior aproveitou a chegada à União Europeia, na altura chamava-se Comunidade Económica Europeia, para se projetar com os seus produtos para a Europa. Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, em particular a sua capital, que é o Concelho de Viana, está perto do litoral e perto da Europa. Portanto, estando perto do litoral e perto da Europa, como é que é das regiões mais atrasadas de Portugal? Não é aceitável. Tem é que aproveitar essa ligação ao litoral, que gera desenvolvimento, essa ligação à Espanha e à Europa, que também gera desenvolvimento, e realmente tornar-se uma capital naquela região. Eu prometo que vamos voltar a falar sobre isto, mesmo que não seja eu, que seja o João Nuno, porque sei que vamos trabalhar mais de próximos com esta questão das autarquias e das eleições autárquicas, que são em outubro. Professor, agradeço-lhe a simpatia de se ter juntado a nós, de ter feito esta avaliação intercalar do que está a acontecer em Portugal e no mundo. Desejo-lhe a melhor das sortes para a campanha. Despeço-me dos nossos espectadores dizendo que o Isto é o Povo a Falar está disponível não só aqui na Curiacos TV, que eu lhe sugiro que continue a acompanhar já de seguida com a programação normal, mas também estamos disponíveis em podcast. Pode ouvir e reouvir todos os programas com o João Nuno, alguns comigo. Pode ver ou rever no YouTube,
pode ouvir-nos na Vida FM todas as noites em direto na rádio e pode estar connosco comentando e sugerindo coisas através de um montão de redes sociais, como são o Instagram, o Facebook e essas coisas todas. Pode mandar mensagens e sugerir convidados, perguntas. Posso lhe dizer que para a semana vamos ter um convidado que foi muito sugerido nessas redes sociais, um candidato à Presidência da República que teve muita sugestão por parte das redes sociais e que vai estar connosco nos próximos dias. Dizer-lhe que durante a próxima semana vamos estar sem João Nuno, que eu vou estar por aqui. Não fiquem chateados comigo porque ele volta. Eu prometo que ele volta e provavelmente bronzeado. Até amanhã, se Deus quiser.